Glórias a Deus, em nome de Jesus. Mais uma vez estamos aqui na Praça de Jundiaí e em outras praças também, né? Praça da Sé, Praça Ramos, Praça da República e outras praças de outras cidades, sempre para anunciar a mensagem do Evangelho de Cristo para toda criatura, né? Nós não temos outro prazer na vida a não ser falar do nome de Jesus. Eu sei que hoje em dia as pessoas elas estão, como é que eu posso dizer assim, a cada dia que passa mais afastadas do Evangelho. É triste ter que falar isso, mas nós somos obrigados a ter que falar. Cada dia que passa, as pessoas estão cada dia que passa mais afastadas do Evangelho. E elas não querem, na verdade, como diz o ditado, colocar o seu pescoço na obra de Deus. Não tem interesse, né? Mas, nesse mundo aqui, tudo que você faz aqui para Deus tem um grande avultado galardão. Você pode até falar assim, mas eu vou fazer esse negócio, pregar a palavra, o que eu vou receber com isso? Uma vez, os discípulos de Cristo, né, fizeram essa indagação para Jesus. Senhor, olha, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, o que receberemos? E aí, Jesus Cristo deu a resposta para ele. Olha, vós que deixastes tudo e me seguisse, quando da regeneração dos séculos, né? Vocês estarão nas 12 portas de Jerusalém, na Jerusalém celestial, para julgar as 12 tribos de Israel. E vós que tivesse deixado casa, tivesse deixado mulher, esposa, filho, né, família, terreno, casa, por amor de mim, vocês receberão 100 vezes aqui nesse mundo o que vocês deixaram e na vida futura a vida eterna. Então, quer dizer, Jesus Cristo estava explicando para eles que haveria um grande galardão. Claro que quando Cristo falou assim, vocês que deixaram família, tá? Não é claro, você não vai deixar família, não é isso que está dizendo para você nesse sentido, para você abandonar a esposa, filho, porque se você fizer isso, você vai largar eles numa situação muito difícil, porque não é isso que Cristo está falando. Deixar aqui é deixar o pecado, que a família está seguindo, né? A mulher não se converteu, não aceitou Jesus Cristo, os filhos também não, e a família também não, mas você aceitou Jesus Cristo, lá você largou o pecado. Eles estão ainda na vida de pecado, mas você largou a iniquidade. É isso que Cristo está dizendo. Deixar a família não é de abandonar a família, é na verdade deixar o pecado que antes você praticava e a tua família infelizmente ainda está praticando, né? Se a sua mulher quiser seguir o pecado, você, é claro, não vai seguir o caminho dela, tá? E é nesse sentido que Cristo fala. E para seguir a Cristo, meu amigo, tem que ter sacrifício. Tem que ter sacrifício. Não tem como você falar, eu vou seguir a Cristo, vou andar no caminho da justiça de Deus, mas não vai ter sacrifício nenhum. Eu não vou sofrer e não vou ter problema. Você está errado. Jesus Cristo falou assim, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, no mundo nós vamos ter aflição, então vamos ter problema, tá? Não adianta a gente querer assim falar que vai seguir a Cristo, né? E não vai ter problema de espécie algum, tá? Porque seguir a Cristo e amar a Deus, meu amigo, está agregado, né, a você, infelizmente, criar um ambiente diferenciado que não agrada às pessoas e não agrada ao mundo. A própria Bíblia fala da primeira epístola de João, o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está debaixo do poder de Satanás. Quem controla o mundo hoje não é Deus, é o diabo que está no controle, né? Ele controla a mídia, controla a internet, controla a televisão. Tudo que a gente vê hoje, na sua maioria, é influência do diabo na mente e na cabeça das pessoas que estão na direção desses negócios. E aí tem que ser esperto, tem que ser sábio. Nós não podemos aceitar qualquer coisa para a nossa vida. Por isso que seguir a Cristo tem a sua dificuldade. Jesus Cristo falou, quem não toma a sua cruz e segue após mim e renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então você tem que ter renúncia. Não é só o pecado que você tem que renunciar. Você tem que renunciar, às vezes, a vida boa, a vida cômoda, né? Renunciar
aos prazeres desse mundo, aos prazeres da carne. Tem pessoas, por exemplo, que tá com a vida, apesar de ser cristão, tá com a vida arrumada, como diz o ditado, né? Se aposentou bem, né? Se aposentou bem, tem casa, carro, tem tudo, e ela não quer mais saber de nenhum compromisso com Deus e com Cristo. Ela só quer saber de curtir a vida, de aproveitar a vida, né? Aproveitar o que ela está recebendo, o que ela está ganhando, para poder, sei lá, se satisfazer de alguma maneira. Isso ocorre muito hoje dentro das igrejas. E nós não podemos ter esse tipo de pensamento. O nosso pensamento aqui é usar tudo que nós temos, todas as nossas forças, toda a nossa capacidade, a nossa finança, para poder investir na obra de Deus. Investir na obra de Deus. Porque uma vez um certo jovem, né, extremamente rico, chegou diante de Jesus, querendo se justificar perante Jesus, e falou assim para Cristo: Senhor, eis que eu guardo teus mandamentos desde a minha mocidade, né? Todos os mandamentos tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda para ter a vida eterna? E aí Jesus Cristo falou assim, ó, você guarda os mandamentos? E aí ele falou assim, quais? Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não fornicarás, não mentirás, não dará falso testemunho, honra pai e mãe. E aí o jovem falou assim, ó, esses mandamentos que você está falando aí, desde a minha mocidade eu tenho guardado eles. Desde a minha mocidade. E que me falta ainda? Aí o homem, testando a Cristo, né? Como que diz assim, graças a Deus a minha vida está boa. Eu sou rico, tenho muito dinheiro, né? Agora tenho uma vida eterna também, vou aproveitar esse mundo, né? Mas aí Jesus Cristo mexeu com ele, falando assim, ó, te falta porém uma coisa. E aí ele falou, mas o quê? Pega todos os teus bens, pega todas as coisas que você possui, vende elas, tá? Vende elas e dá o dinheiro todo para os pobres. E aí você vem e me segue e terás um lugar no céu. E aí o que aconteceu? O chão do homem desapareceu. Desapareceu, né? Porque ele estava contando que ele ia aproveitar o dinheiro, estava contando que ele iria viver a vida gostosa e ainda ia ganhar o reino de Deus. Mas o apóstolo Paulo já falou, né? Que por muitas aflições, lá em Atos dos Apóstolos, por muitas aflições, nos importa entrar no reino de Deus. Então você não vai entrar no reino de Deus tão fácil assim, né? Não é tão fácil assim. Jesus Cristo agregou, na verdade, ele agregou, na verdade, a salvação, a fé perfeita nele. Mas só que a fé perfeita nele, tá, está agregada ao sofrimento, à renúncia, né? Por exemplo, esse homem dessa pronúncia que Cristo falou, do jovem rico, né? Ele queria aproveitar o mundo, como muitos crentes hoje querem aproveitar o mundo. Tá cheio de crente aí que deu sorte na vida, né? Se aposentou bem, tá com um salário bom, e a gente não vê esse pessoal, se esforçando com muita coisa. Pelo contrário, a gente vê eles, a cada hora que passa, se abstendo-se de estar presente na obra de Deus, né? Se abstendo. Então eles não querem realmente meter um compromisso forte e firme com Deus e com Cristo, porque eles querem aproveitar esse mundo, né? Eu vou ler aqui para você um texto aqui da palavra de Deus aqui, que eu escolhi, que 3 tipos de pessoas se apresentaram diante de Cristo para poder seguir a Cristo, tá? 3 tipos de pessoas se apresentaram. Isso está lá em Lucas capítulo 9, no verso 57 em diante. Acontece o seguinte, a narrativa de Lucas fala o seguinte: e aconteceu, né, que indo eles pelo caminho, lhe disse um homem: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que tu fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Quando Jesus Cristo falou isso para o homem, Jesus Cristo estava mostrando a realidade do que é seguir a Cristo. Tá? A realidade. Tem muita gente que vem para o Evangelho de Cristo, mas ele vem com algumas fantasias na cabeça. De prosperidade, né? De vida boa, de guerra sombra de água fresca. Ele vem com esse tipo de fantasia. E
Jesus Cristo está mostrando a realidade para ele, ó. As raposas têm seus covis, e as aves do céu, os seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Cristo estava falando para ele? Ele estava dizendo o seguinte, ó, você quer vir me seguir? Você quer vir após mim? Só tem um problema. Aqui não tem vida boa. Aqui não tem ração mega fresca. Aqui não vai ter hospedagem onde você quer, comer quando você quer, do jeito que você quer. Aqui vai ser do jeito que Deus preparar para você, tá? E nem sempre isso vai agradar, tá? Porque nós vamos viver na dependência das coisas que Deus vai fazer, usando pessoas para isso. Lembra lá quando Cristo designou 72 discípulos, né? E ele mandou os discípulos ir de dois em dois, de cidade em cidade, e ele deu um recado para os discípulos, ó, vocês vão, mas vocês não vão levar dinheiro, não vão levar comida, não vão levar pão, tá? Não vou levar nenhum mantimento, tá? Porque vocês vão, e aonde vocês forem, entrar na casa e comer de tudo que houver ali dentro, sem perguntar nada, tá? Porque digno é o obreiro, diz a Bíblia, do seu salário, tá? E em qualquer casa que entrarem, saudai ela, se a casa for de paz, ficará nela a sua paz, mas se não for, voltará para vós. E se alguma cidade que vocês entrarem ou casa não vos receberem, até o pó daquela cidade sacudir em protesto contra ela. Que eu digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E os discípulos foram de dois em dois, né? Foram de dois em dois. Não levaram dinheiro, não levaram alforje, não levaram comida, nem mantimento, nem nada. Passou algum tempinho e os discípulos voltaram para Cristo. E aí os discípulos falaram assim, Jesus Cristo se adiantou e falou assim para ele, ó, quando eu mandei vocês sem dinheiro, sem comida, sem alforje, sem nada, faltou para vocês por um acaso alguma coisa? E aí todos foram unânimes em falar, Senhor, não nos faltou absolutamente nada. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus manteve o sustento do povo. Deus manteve o sustento dos discípulos, tá? Lembra lá quando Israel estava saindo do Egito, né? E ele entrou por um deserto, ficou 40 anos no deserto. A Bíblia fala que os seus sapatos não estragaram, a sua roupa não estragaram, era a mesma que eles saíram, tá? Não faltou comida, não faltou água. Deus sustentou aquele povo 40 anos no deserto. Sustentou aquele povo 40 anos no deserto, com comida, com água, com roupa, com tudo. E quando eles saíram do Egito, eles não saíram de mãos vazias. Deus inclinou o coração dos egípcios a dar tudo o que eles possuíam, ouro, prata, mantimento, gado. Então o povo de Israel saiu com uma quantidade altíssima de coisas do Egito. Ou seja, eles foram espoliados, os egípcios, né? Saíram de mãos cheias, Então Deus, meu amigo, não abandona ninguém não, tá bom? Mas também não vai dar aquela vida que talvez você imaginou que teria, tá certo? Então, aqui, o que Cristo está falando aqui é exatamente isso, né? Ele está mostrando a realidade para aquele homem. Ó, você está querendo me seguir, mas aqui não tem vida boa aqui não. Aqui você não vai hospedar em altarzinho de luxo, aqui você não vai ter comidinha boa a hora que você quiser, vai ficar na dependência de quando e como Deus vai produzir para você essas bênçãos, né? Aí um outro chegou para Cristo e falou assim, ó, e disse a outro, segue-me, né? Jesus falou assim para ele, segue-me. Mas ele retrucou com Jesus. Em vez de ele seguir, porque essa palavra segue-me, Jesus falou para quase todos os discípulos. Falou para Pedro, né? E para Felipe, falou assim, ó, eis que eu vos farei pescadores de homens, segue-me. E eles, sem pensar e sem falar nada, largaram tudo, as redes, que eles eram pescadores e eram trabalhadores que ganhavam o seu salário, mas largaram tudo e começaram a seguir a Cristo. Falou para João, né? João e para Tiago, o seu irmão, e falou assim para eles, ó, segue-me. E eles largaram a rede, largaram seu pai Zebedeu, e sem falar uma palavra, eles já começaram a seguir a Cristo. E falou para Mateus, que era alfandegário, que estava na alfândega, falou, Mateus, segue-me. E ele, sem falar nada, já largou tudo, o salário bom que ele tinha, porque o alfandegário ganhava muito bem, largou todo aquele trabalho para poder seguir a Cristo, né? E já começou a gastar, porque ele fez um banquete no mesmo dia para Cristo e os discípulos, né? E gastou muito dinheiro naquele banquete, porque é assim que a coisa funciona. E ele falou assim, segue-me. Mas ele retrucou com Cristo e falou assim, ó, Senhor,
deixa-me que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Olha aí, ele já colocou o empecilho, já colocou um problema. E Jesus Cristo falou assim, ó, deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Jesus Cristo mostrou aqui a importância do anúncio do reino de Deus, é o anúncio da palavra. Porque o que é mais importante na vida do ser humano do que enterrar o próprio pai? O pai morre, está lá a mãe dele e toda a família para enterrar ele, para fazer a última homenagem. E Jesus Cristo proibiu ele de fazer essa homenagem, mas ir lá pregar a palavra. Sabe o que ele está falando? A prioridade é anunciar o reino de Deus. A prioridade não é ganhar dinheiro, a prioridade não é trabalhar, a prioridade não é viver nesse mundo aqui, aproveitando as coisas desse mundo. A prioridade é anunciar o reino de Deus, falar do amor de Deus, falar o quanto Deus é bom, o quanto Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer na cruz do Calvário por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é que é importante, né? Então, enterrar o pai não era importante. O importante era o quê? Anunciar o reino de Deus. E era isso que Cristo estava mostrando, né? Que tinha que ter uma importância aquilo ali, tá bom? Aí um outro chegou para Cristo e falou assim, ó, disse também um outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Era uma coisinha simples, né? Só se despedir, não tinha tanta importância assim. Ele ia, se despedia e voltava. Mas Jesus Cristo querendo mostrar para ele, tá? Que nós não podemos jamais pensar em voltar para trás para se despedir. Sabe por quê? Havia uma periculosidade de que os parentes daquele homem persuadissem ele a não mais seguir a Cristo, a não mais ir fazendo a obra de Deus. Por isso Jesus Cristo proibiu e disse o seguinte, ó, e disse-lhe Jesus, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, né? Você não pode colocar sentimentos como empecilho para poder seguir a Cristo, como que diz assim, eu tenho meu sentimento para com a minha esposa, para com o meu filho, eu não vou fazer muita coisa muito para Deus não, tá? Eu tenho minhas coisas importantes para fazer, mais importantes para fazer. Nada, meu amigo, é mais importante do que anunciar Jesus Cristo e anunciar o Evangelho, né? Nem mesmo as pessoas da nossa própria casa. Por isso que Cristo falou, quem lança a mão do arado e olha para trás não é apto ao reino de Deus. E isso também quer dizer das pessoas que às vezes se convertem a Cristo, mas se lembra da vida velha, né? Se lembra da vida velha, se lembra das boates, se lembra da bebida, né? Se lembra das músicas, né? Ela vai se lembrando da vida velha e às vezes ela quer compartilhar também isso, às vezes indo em casa de parente, de amigo, e às vezes ali aquelas pessoas que não são convertidas vão persuadir você a que você não siga mais esse caminho. Eu, por exemplo, quando me converti, né, em 19 de abril de 1982, há uns 42 anos atrás, eu tinha amigos também, não vou negar para você, tinha bastante amigos. E quando eu me converti, eu fui visitar esses amigos. E sabe o que aconteceu? Esses amigos começaram a falar assim, ó, você agora é crente? Você agora está nesse negócio de religião, de igreja, de crente? Você bebia, você fumava, você não sei o que, e agora você está seguindo esse negócio de crente? Larga isso aí não está com nada não. Olha que coisa horrível, né? E fala, agora você está seguindo essa religião de crente aí, como é que é isso aí? Né? E ficava difícil para mim. Eu tentava explicar para eles, não, irmão, os senhores, é o seguinte, eu me converti, aceitei isso. Isso não está com nada não, isso aí não está com nada não. O negócio é curtir a vida. E eles falavam isso para mim, tá? E por quê? Porque e era isso que Cristo estava tentando resguardar esse homem aqui, ó. Se você for lá ir lá para a tua família e para os teus amigos, sabe o que vai acontecer? Eles vão dizer para você parar com isso, parar de me seguir, vão me chamar de louco, de doido, alguma coisa assim, e falar que você está no caminho errado e pode te persuadir. Por isso que Cristo falou, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás. Se você se lembrar dos amiguinhos de antigamente, né? Os amiguinhos
você vai se encontrar com eles e eles vão falar assim, mas você agora é crente, né? Vem com nós aqui, vamos tomar um negocinho ali. Rapaz, o que eu ouvi disso aí, ó. Vamos tomar um negocinho ali, vamos beber um pouquinho, bater a mão nas costas, vamos fazer isso, mais aquilo, né? Agora, a primeira coisa que eles falam assim, crente não gosta de mulher, né? Crente não gosta de mulher. Como que quer induzir você ao pecado, à iniquidade. Agora você não pode mais isso, não pode mais aquilo, né? Não pode mais pegar uma mulher, não sei o quê. E falam isso aos montes, rapaz, aos montes, tá? E para você explicar isso para eles é difícil, porque a Bíblia não proíbe o sexo, ela proíbe o sexo fora do casamento e antes do casamento. Você tem que explicar isso para eles, né? Mas eles não ouvem facilmente, porque a cabeça deles é contaminada, tá certo? Então, quando a gente começa a seguir a Cristo, nós encontramos uma quantidade alta de empecilho. É amigo, é parente que não quer saber. O próprio Jesus Cristo falou assim, ó, e o pai entregará o filho entregará o pai à morte, o irmão entregará a irmã à morte, né? E os inimigos do homem serão as pessoas de sua própria casa. Isso já está acontecendo. Isso acontece desde o tempo dos primórdios. Quando Cristo começava a pregar a palavra, ele já dizia que vai haver perseguição. E ele chegou a um ponto e dizia assim, ó, vai chegar um momento que qualquer que matar um de vocês aí, cuidará fazer uma obra para Deus. Olha que nível que vai chegar o negócio, né? Olha que nível que vai chegar o negócio. E já está acontecendo, né? Essas religiões diabólicas que tem no mundo aí, esses islã, maometanismo e tudo mais, eles proíbem que se fale de Jesus nos locais onde eles estão. É proibido, por exemplo, anunciar o evangelho na Índia, é proibido anunciar o evangelho no Irã, no Iraque, né? Nesse país onde o Islã domina. Porque eles não querem ali o cristianismo ali. E quando alguma pessoa se converte a Cristo, ela está correndo sério risco de vida. Já houve casos aí, e que foi noticiado, né, que pessoas que se convertem já são presas e são ameaçadas de morte. Né? Nós aqui no Brasil, aqui nós temos uma grande sorte, meu amigo. Nós devemos sempre agradecer a Deus pelo fato do nosso país aqui nós temos a liberdade de pregar. Essa liberdade um dia pode sumir se você não anunciar o evangelho, meu amigo. Essa liberdade vai acabar. Na Venezuela, por exemplo, não se anunciava muito o evangelho. Tinha igreja lá, mas poucos anunciavam o evangelho. Quando Maduro entrou e aquele outro antes dele entrou, a primeira coisa que ele fez foi perseguir os crentes, perseguir os evangélicos. E ele encontrou pessoas para fazer isso. Né? Porque à medida que a nação vai se afastando de Deus, essas pessoas diabólicas, contrárias ao Evangelho, contrárias à palavra de Deus, vão dominando o poder. E a primeira coisa que eles fazem é acabar com o Evangelho, perseguir o Evangelho. Por isso que você tem que anunciar sempre, meu amigo, o Evangelho. Tem que falar de Deus e de Jesus sempre. Porque isso vai fazer você garantir a segurança da nossa nação. A segurança da nossa nação está em o nome de Jesus, está no Evangelho, está na palavra de Deus. A segurança de uma nação está nesse livro maravilhoso e santo aqui, ó. O quanto esse povo teme. Por isso que a Bíblia fala, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor Jeová, com o seu Filho amado Jesus Cristo e a sua palavra que é a Bíblia. Né? Esse livro aqui tem que estar nos lares brasileiros, em todos os lares brasileiros, e não apenas isso, tá? Ele tem que estar em todas as casas brasileiras e também nos repartições públicas. Havia um costume antigamente, que infelizmente já se perdeu, que o diabo acabou com esse costume, de colocar uma Bíblia, quando havia um julgamento, o juiz ia julgar alguém, ele pedia para colocar a mão sobre uma Bíblia, e falava assim, ó, você jura dizer a verdade, somente a verdade, com a mão em cima da Bíblia, porque o Estado tinha a Bíblia como a verdade, porque é a verdade mesmo. Jesus Cristo falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, a Bíblia é a verdade. Então, o réu colocava a mão sobre a Bíblia e dizia, eu juro dizer somente a verdade, porque eles entendiam que a Bíblia é a verdade. Hoje esse costume no Brasil se perdeu por completo. Já não existe mais isso, né? Nos Estados Unidos ainda existe um pouquinho ainda, tá? Mas eu não vejo muito também não, tá?
Então, praticamente, esse costume de reverenciar a Bíblia, que é a palavra de Deus, de reverenciar a mensagem do Evangelho, ela tem se perdido a cada dia que passa, o que mostra que realmente a humanidade está realmente perecendo a cada dia. Na Europa não se tem mais quase igreja evangélica, não tem mais. Tem aquelas igrejas tradicionais lá, anglicana, né? Como é que diz? Aquelas igrejas que recebem os nomes aí, não é metodista, os nomes cuja qual é uma mistura de catolicismo com correto tradicional, não pregam a palavra de Deus de verdade. E alguns desses líderes aí até têm costumes errados de fumar, beber, né? Que eu já ouvi falar nisso. Porque a Europa está se perdendo a cada dia que passa. Porque ninguém quis pregar a palavra de Deus, porque o Renascimento com Lutero nasceu na Europa, na Alemanha, também na Inglaterra e em muitos lugares. Por isso que esses países ainda são poderosos e grandes. Porque lá foi que renasceu o Evangelho de Cristo, por intermédio de Lutero. E a pregação do Evangelho se espalhou por toda a Inglaterra e por toda a Europa. Né? Por isso que eles cresceram e se fortaleceram e hoje são grandes. Mas a cada dia que passa eles estão abandonando esse caminho. E é por isso que está virando esse negócio estranho aí. Ó. Até a natureza está se voltando contra eles. É uma temperatura altíssima, 40, quase 50 graus. O pessoal sofrendo. E aqueles países são frios. São países de neve, de gelo. Não é país assim como o Brasil, tropical, mas estão com temperaturas extremamente elevadas, mais altas do que os desertos. Né? E por quê? E estão sofrendo ameaça de guerra, né? Com o Putin lá invadindo a Ucrânia, e ameaça de guerra atômica, o medo ali paira direto, porque foi o que eles buscaram ao se afastar do Evangelho de Cristo. Né? A Bíblia fala que quem busca acha. Né? Quem busca acha. Eles estão buscando a apostasia, estão buscando o apartheid de Deus e vão achar. E estão achando. Tá? E nós não podemos seguir esses caminhos. Nós devemos ser sempre pessoas fervorosas. A Bíblia fala, sede fervorosos e abundante na obra do Senhor, sabendo que vosso trabalho tem um grande e avultado galardão. Está em Hebreus. Né? Então nosso trabalho tem uma grande e avultado galardão. Não pode haver crente parado. Eu não sei o que acontece no pessoal, mas parece que até ficou ridículo pregar o Evangelho. Né? Tem local aí que as pessoas olham pra gente assim, como se a gente fosse coisa ridícula. Né? O que esse cara está fazendo pregando o Evangelho? Eu já peguei várias pessoas falando assim para mim, ó, quando eu estou anunciando, distribuindo folheto, né? Eles dizem assim, isso ainda é feito ainda? Tem gente ainda anunciando, pregando Evangelho, anunciando a palavra de Deus? Elas estranham, né? E por quê? Porque isso está acabando a cada dia. Está acabando a cada dia. Da minha igreja, por exemplo, até uns 4, 5 anos atrás, nós tínhamos uns 7 tipos de trabalho. Nós tínhamos ID, né? Tínhamos ID, tínhamos SECOM, né? Tínhamos pé na estrada, né? Tínhamos intercâmbio entre igrejas, tínhamos o trabalho da praça, tínhamos trabalhos em cidades, que às vezes a gente ia, e hoje acabou todos os trabalhos, meu amigo. Todos os trabalhos, não existe mais nenhum. 4 anos sem batismo, né? 4, 5 anos sem batismo. Agora que nós não temos batisminho aí de 5 pessoas aí, acho que é semana que vem, nós devemos sempre dar graças a Deus por isso também, tá? Porque o Senhor permitiu que nós tivéssemos um batismo na igreja, mas temos que voltar ao trabalho que nós tínhamos antes. Voltar aquela fervorosidade, porque senão, a Bíblia fala que se nós nos calarmos, até as pedras clamarão. Se você e eu se calar, as pedras, que são as pessoas incrédulas e ímpias, elas vão clamar. Cadê aquele povo barulhento? Cadê aquele povo do terno? Aquele povo do livro preto, né? Dourado, né? Aquela dourada aqui. Tem gente que não sabe por que a Bíblia é desse jeito, né? Você sabe por que a Bíblia é desse jeito assim, ó? Capa preta e dourado no meio, porque antigamente as Bíblias eram todas assim. Hoje está cheio de Bíblia rosa, Bíblia verde, Bíblia da mulher, Bíblia da criança, Bíblia do homem, Bíblia não sei do que. Está cheio de Bíblia assim, cada uma com uma cor diferente, né? Mas quando eu me converti, as Bíblias eram todas assim, ó, capa preta e dourada por dentro. Sabe por que é assim?
porque os homens da época tiveram essa inspiração. A palavra de Deus, a Bíblia fala no Salmo 119 e 115, fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, é luz para o meu caminho. Então, se era lâmpada, se era luz, e diz a Bíblia, acho que é em Jeremias, que a palavra de Deus é como ouro, como prata refinada 7 vezes numa fornalha. Então, esse douramento aqui representa a palavra de Deus, ó, representa a palavra de Deus, que é ouro refinado e que também é luz para os nossos caminhos. Então, ela representa isso, por isso que ela é dourada aqui no meio. E é preta por fora, porque fora da palavra de Deus, meu amigo, não existe luz. Fora da palavra de Deus é só trevas, né? Não existe luz fora do reino de Deus. Por isso que quando Cristo pregava, ele falava assim, ó: ide para as trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. Porque é isso que há fora da palavra de Deus, só pranto e ranger de dente, é só escuridão, só trevas, não tem luz, não tem nada fora da palavra de Deus. E dentro tem a palavra, a mensagem do Evangelho, que vale ouro, prata, é como ouro refinado 7 vezes na fornalha, e é luz para o nosso caminho, né? As pessoas que rejeitam o Evangelho, meu amigo, elas vão para uma negritude. Elas vão para a negritude das trevas, né? Vão para a negritude das trevas. Isso está no livro de Judas, né? Judas falou, né, que... Olha o que ele disse aqui, ó. Judas só tem um capítulo só. Olha só. Vou ler para você aqui um pedaço aqui, ó. Porque os ímpios são murmuradores, né? São murmuradores. Ele diz o seguinte, ó, do verso 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo, né? Mas quero lembrar, irmãos, que já uma vez, como antes sobre isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos que não guardaram os seus principados, mas deixaram a sua habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Por isso que fora do reino de Deus, não tem luz, não. Fora da palavra de Deus não é luz, é por isso que a Bíblia é desse jeito aqui. Eu, quando compro Bíblia, procuro comprar assim. Não suporto comprar, e eu só compro João Ferreira de Almeida. Aquela NVI, na linguagem de hoje. Tudo bem, é a Bíblia, é a palavra de Deus, nós temos que respeitar. Mas eu não tenho muita simpatia, tá bom? Eu prefiro a João Ferreira de Almeida, tá bom? E essa é a palavra que eu tinha para trazer para você nessa manhã, tá? Que Deus abençoe sua vida, abençoe a sua alma, abençoe seu corpo, seu coração, te dê saúde, te dê paz em nome de Cristo. Eu vou ter que parar um pouquinho antes, porque o telefone está cheio e capaz de ele dar uma parada a qualquer momento, tá? Se acontecer. Mas antes que isso aconteça, eu vou pedir para você, vou depois mandar esse vídeo, tá? Eu estou gravando ele numa quarta-feira de manhã, ainda à noite ainda vou para a igreja, domingo também estarei aí. A gente acorda de madrugada, 3h40 da manhã, para poder anunciar o Evangelho, tá certo? Então, que você compartilhe esse vídeo, tá? Dê os like nesse vídeo, tá? Compartilhe, dê os like e se inscreva no canal, se inscreva. Ajude a pregar o Evangelho. Se você não vai e não quer ir, coopere, ajude quem está indo, tá? Ajude, que pode ser que talvez, né, alguma pessoa ouça a palavra e se converta. Um vídeo desse, por exemplo, alguém ouvindo essa conversa que eu falei aqui, ela pode tranquilamente entender. Compartilhe com o seu vizinho, com o seu colega, com o seu amigo de trabalho. Compartilhe. Envie esse vídeo para várias pessoas. E se inscreva no canal. E se você quiser contribuir, tá? Porque esse trabalho não tem ajuda de ninguém, nem de igreja, nem de ninguém. Se você quiser contribuir, o Pix para ajuda é 103-846-978-36. Vou repetir, 103-846-978-36. Banco Itaú S.A., José Roberto Almeida, tá bom? Então, que Deus abençoe sua vida, abençoe sua alma, abençoe você, tá?
telefone está muito cheio, ele pode parar a qualquer momento, por isso que eu já deixei esse recado com você aqui, tá bom? Eu estou me preparando que eu ainda vou para a Praça da Sé, tem mais 100 e poucos folhetos para distribuir e mais umas revistas. Eu trouxe algumas revistas aqui. Essa revista aqui, ó, faz o maior sucesso lá na Praça da Sé, o pessoal gosta muito, tá? Eu gosto mais de entregar para criança, mas ele também tem uma mensagem boa para quem é adulto, né? Eu estou precisando muito ir numa favela para poder anunciar o Evangelho. Eu preciso muito de folheto, eu preciso muito de livro para poder entregar, né? E eu espero que você, né, seja um contribuidor, um ajudador dessa obra, tá certo? Nós aqui não temos interesse econômico, ninguém aqui prega por dinheiro, ninguém aqui prega por ganância ou por cobiça, tá? Como muitos por aí, né, nas suas igrejas grandes. Nós pregamos o Evangelho por amor e o dinheiro que entra aqui, se hoje, por exemplo, entrasse 1 milhão hoje para mim, eu iria imprimir os folhetos da mais alta qualidade que existe. Pagar viagens, hospedagem para pregar a palavra, para evangelizar, vai gastar tudo com a mensagem do Evangelho, tá certo? Não ia comprar carrinho de luxo, comprar apartamentinho na praia, não ia fazer esse tipo de coisa. Eu ia gastar totalmente com o Evangelho de Cristo. E tudo que entra aqui, meu amigo, é tudo para uso, para a glória de Deus, tá? E ajudar a obra missionária, tá? Porque tem muitos irmãos aí que passam necessidade, passam privações e não encontram socorro em ninguém. Tem gente que ganha bem, tem gente que se trouxer 10, 20 cestas básicas para a igreja, aquilo ali não vai afetar ele em absolutamente nada. Mas ele não traz nenhuma, quanto menos 10 ou 12. Né? É triste, mas é assim. Tá? E as pessoas não estão agradando a Deus. Não estão agradando a Deus. Tá? Eu devo lembrar que lá na parábola do rico e o Lázaro, tá? Na parábola do rico e o Lázaro, quem que enriqueceu aquele homem rico? Foi o diabo? Não, foi Deus. Deus enriqueceu ele, Deus deu tudo para ele dividir com o seu próximo. Mas ele dividiu? Não. Havia um mendigo na porta do rico que vivia clamando por comida e ele se recusava. E os cães iam lamber a chaga dele. Ele nunca ajudou aquele coitado daquele homem, nunca se importou com aquele homem. Aí um dia veio a morte, levou Lázaro, o mendigo, e foi para o seio de Abraão para ter descanso. E depois morreu o rico e desceu lá para baixo, lá para o inferno. E está lá até hoje. Porque isso aí não é bem uma parábola, é uma ocorrência que aconteceu de verdade. Porque em parábola não se dá nome. E aqui teve nome. E esse homem está no sofrimento até hoje. Até hoje ele está nesse sofrimento. E por quê? Porque ele não quis guardar a palavra de Deus, não quis se importar com nada que é de Deus. Tá certo? E não quis se importar com nada que é de Deus. Então, e tem muitos crentes dentro da igreja que está desse jeito. Jesus Cristo falou assim na sua palavra, ó, aquele que der, mesmo que seja um copo de água fria na condição de discípulo, não perderá o seu galardão. Ora, se um copo de água fria, o cara não vai perder o galardão, quanto menos se você contribuir ou ajudar na obra de Deus. Tá certo? Chegou aí mais um irmão aí para pregar a palavra, né? O irmão Wilson, né? E ele vai pregar, vai evangelizar, tá bom? Vai dar uma palavrinha, eu já vou encerrar já em nome de Cristo, tá bom? Vou encerrar em nome de Cristo. Já deu 38, vai dar 39 minutos, tá? De pregação, tá bom? Deus abençoe você, meu amigo. Em nome de Cristo, tá bom? Mais uma vez peço, compartilhe, dê o like, se inscreva no canal e coopere financeiramente também, se for possível, para você cooperar com esse trabalho, porque esse trabalho precisa de ajuda, tá bom? Em nome de Cristo. Que Deus abençoe. Vou fazer uma oraçãozinha para encerrar, tá bom? Em nome de Cristo. Nosso Deus e Pai, Deus forte e santo, glorioso, em nome de Cristo, abençoa as pessoas que vão ouvir essa palavra por esse vídeo e também os que ficaram aqui perto e ouviram. Dá bênção, faz eles entenderem a palavra e se converterem e aceitarem Jesus Cristo e entenderem a mensagem do Evangelho, tá bom? E se convertam para que Deus os cure. Eu peço, meu Deus, em nome de Cristo, comperando meus pecados. Em nome de Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Então, está dado encerrado aqui o trabalho, tá bom? Que Deus abençoe, em nome de Cristo, tá? Deus abençoe, amém e amém.